merecia. Sofrida era derrota, mas precisava ser com esse sofrimento. Boa noite. Boa noite, Val, tudo bem? Como nós conversamos, né, na coletiva, né, teria mais comemorações, né? Mas assim, a gente está muito feliz, acho que primeiramente, né, cada vez mais a gente entende, a gente traz, né, e aquilo que eu tenho falado para vocês desde que eu cheguei aqui, potencializar aquilo que já tinha, que é essa essência, que é essa identidade. E jogos de mata e Copa do Brasil são isso, né? Você tem que ser copeiro, você tem que ter poder de decisão, né? Você tem que ter alma. E acredito que, acho que nesses dois jogos, né, a equipe tem demonstrado isso e trazido, vamos falar dessa maneira, né, o que tem acontecido conosco agora, com esse Maringá, tem nos remetido a um passado que deu certo, vamos falar dessa maneira, né, de essência, de identidade, que faz pouco isso, né, não faz muito, né. Então, assim, foram dois jogos difíceis. O jogo, falando com relação à dificuldade, assim, mais uma vez, poderia ter sido mais tranquilo o primeiro tempo, pela chance que tivemos pós 1-0. Mas, cara, é futebol. A gente tem visto aí Copa do Brasil, equipes fortes, equipes com investimento altíssimo, ficando para trás, ganhando nos pênaltis de equipes consideradas não favoritas. E eu acredito que também, tendo uma leitura rápida aí, o Uberlândia só valorizou, vamos falar dessa maneira, né, a nossa vitória. Fez uma partida difícil, né, deixou a partida difícil, não se entregou em nenhum momento. Quando a gente teve o nosso terceiro gol, eles tiveram uma chance clara, que passou na frente, clara não, mas passou na frente da nossa área, e a chance que nós tivemos, né, no final do jogo, nós fizemos. O primeiro tempo nosso, poderia ter feito, tivemos chance para fazer o segundo gol, final do segundo tempo, tomamos o gol, sentimos um pouco, fomos no intervalo, trazer eles de volta. Primeiro tempo, a gente transitou mais do que o segundo. Segundo tempo, eles deram mais a bola para nós, com um bloco mais baixo deles, e eles transitando, né? E fizeram o segundo gol, mas o pênalti logo na sequência foi fundamental para que a gente despertasse, entrasse no jogo e visse que era possível a vitória dos 90 minutos, dos 100 minutos, né? Carlos Martins, Jornal da Rádio. Professor Moisés, como que é trabalhar com jogos de playoff? Você recentemente já pegou Boa Vista, eliminou, e agora o Uberlândia? São jogos de mata, detalhe do detalhe, nível de concentração altíssimo, né? A estratégia ela tem que funcionar, a disciplina tática ela tem que existir, né? O poder de decisão ofensivo e defensivo é fundamental, né? Você não pode entregar gol com o adversário, muito pelo contrário, né? Você jogando em casa, você tem que se impor, você tem que se expor, você tem que jogar com coração, com alma, mas principalmente com lucidez, com clareza e com organização. Acho que a estratégia, a conversa, a semana que nós tivemos, acho que foi mais de uma semana, né, desde o jogo do Boa Vista até agora, passamos para eles, e acredito que no primeiro tempo, segundo foi colocado. O Uberlândia, obviamente, mostrou algumas dificuldades, agora nós conseguimos respostas, né? E jogo de mata é assim, você pensa em algo e às vezes são ciclos, né? São jogos dentro do jogo e problemas vão aparecendo e você vai procurando as soluções dentro de campo. E o time hoje, estou muito orgulhoso, estou muito feliz, acreditou até o final. Isso é o que eu peço para eles, que não aceito outro resultado até o último apito que não seja um resultado positivo. Hoje acreditamos até o final e saímos com essa classificação merecida. Professor, boa noite. Thiago Borsato, da Pinga Fogo. Primeiramente, parabéns pela vitória, pela classificação. Queria que você comentasse um pouco das suas intenções táticas e técnicas com as substituições, principalmente a do intervalo, Tá. o Giovanni no lugar do Kaique, Cali. e a do Joe no lugar do Gabriel. O que variou, o que mudou, o que você pensou quando Perfeito. fez essas trocas? Tem o Boni também, né? Que a gente um pouquinho. Mas vamos lá, boa pergunta, que a gente explica, né? É bom vocês falar um pouco de tática, né? E aquilo que os problemas que surgem, né? E a gente às vezes faz as trocas de acordo com aquilo que a gente pensa e às vezes troca resposta com relação ao adversário, né? Neutralizando, né? Aquilo que a gente via de virtude. E nós sabíamos que nós tínhamos que neutralizar o Fumaça, o Thomas Bassa no terço final e os dois pontas, né? Que era Calazans e Léo, né? Né? E sabíamos que eles iam explorar bastante, por causa dos nossos encaixes individuais,
a primeira e segunda e as costas da nossa defesa. Intervalo de jogo, troquei um Carleton 9 de mais movimentação, né, de mais mobilidade, né, é mais um segundo atacante do que um 9, vamos falar dessa maneira. Vinha fazendo gols, fez gol contra o Boa Vista, vinha fazendo uma semana fantástica, e por critérios houve a continuidade merecida, o início dele como titular. Teve chances, contribuiu como tinha contribuído no primeiro tempo, dentro da estratégia tanto ofensiva quanto defensiva. E aí a gente colocou no intervalo um 9 pivôzão, de característica diferente, de término, de bola aérea, e vivo, com energia, né, para aquilo que pedia o jogo e de preenchimento de área, né, vamos falar dessa maneira. Tá? Então foi característica, né, 9 por 9, mas com características diferentes dentro daquilo que pedia. Gabriel saiu com cãibra, né, ouviu o cansaço. Cara, ali a gente poderia voltar com o Rosa, eu poderia ter colocado Rosa, colocado mais um 9, e como a gente fez lá em Boa Vista, né, e o Camarão ser o nosso ala. Tá? Aí ficaríamos Tavares, Wendel e Rosa, ala Negueba, ala Camarão, 3 metros e 2,9. Existia essa possibilidade. Mas é Copa do Brasil, né, cara? É detalhe do detalhe. Íamos fazer essa troca, mas houve o pênalti logo na sequência. A gente já segurou e colocou John é um zagueiro volante, lateral, né, versátil, de bola aérea, de duelo defensivo. A gente foi mais conservador, dando liberdade, né, para o Camarão, Rosa e Negueba, e infiltração dos médios que nós queríamos, né, na janela zagueiro e lateral, principalmente quando chegava essa bola nos nossos pontas. E foi bom, né? Porque o John, em certos momentos, nesse encaixe de área defensiva, que ele é muito forte, salvou nós em alguns momentos. Boni pelo Kelvin, peça por peça, energia dentro de campo para os encaixes individuais. E aí a estrela brilhou no final, né? Com Cheron e Nacho, que entrou muito bem também, deu o passe da vitória, que nos deu aí a classificação. Moisés, boa noite, Edivaldo, Jovem Pan News. Primeiro eu gostaria que você falasse da estreia do Lomar. Se foi boa, né, se você avaliou positivamente. Segundo, existiram algumas coincidências nas duas partidas da Copa do Brasil. Primeiro, o placar. Segundo, um determinado susto, né? Porque lá eles empataram e aqui eles viraram para 2-1. E terceiro, os gols saíram no finalzinho, lá do Camarão e aqui do Giovanni Gomes. Ai, bem. Aquela frase antiga, a melhor defesa é o ataque, você concorda com isso ou não? Concordo, não, acho que assim, eu gosto do equilíbrio, né? As minhas equipes são equilibradas, acredito que a cada momento que passa, cada fase que passa, nós vamos trazendo confiança para os atletas, né? Fazendo as melhores escolhas, né? Melhores estratégias, e atleta precisa de confiança, né? Para tomar as decisões dentro de campo, né? E, cara, outra coincidência, né? Verde e branco, né? Vamos enfrentar um Goiás verde e branco para a sequência aí. Cara, é futebol. Mais uma vez a equipe mostrou poder de reação e maturidade. Isso é importante. Acho que tomamos o segundo gol e logo na sequência o pênalti foi muito importante porque a gente entrasse no jogo e voltasse com muita energia, muita força. O gol sobre gol dá isso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto quando toma quanto faz. E fazer gol no final, cara, isso mostra que a gente acredita até o final. Essa é a essência, essa é a identidade, é isso que nós queremos. Isso é o Maringá na sua história. E nós queremos, né, novamente repetir essa história vencedora que recentemente ela é. Para mim foi uma ótima estreia. Ele teve um lance no primeiro tempo fundamental, cara, que a gente poderia tomar do gol. Ele tirou um carrinho. Ele jogou o segundo tempo com muita dor, porque ele fez um movimento ali no joelho. Ele aguentou todos os 50 minutos do segundo tempo, meio que no sacrifício. Né? Acredito que não foi nada, porque ele foi até o final. Até era dúvida para o retorno ele. Eu falei, vai até onde pode. Eu brinquei com ele, vai até onde pode, e até a última apito do juiz. Mas é um cara que cada vez mais vai nos conhecer, cada vez mais vai conhecer o grupo, cada vez mais nós vamos extrair performance, cada vez mais ele vai sentir a vontade, cada vez vai ele se adaptar, né, àquilo que é a nossa essência, identidade, estratégia. Ele fez acho que 2, 3 treinos, né? Acho que é isso, né, Rodrigo? 2, 3 treinos e, cara, é difícil, né? E fez, eu acho que para mim, uma grande partida, foi muito seguro e nos deu aí equilíbrio atrás que a gente tanto procura. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo.
Mais uma coincidência, até porque o Uberlândia também é da região sudeste Verdade. do Brasil. Portanto, mais uma coincidência aí, complementando a pergunta do Uberlândia do Sudeste. Boa. Isso. E agora vem o Goiás, virada a página, já pensando no Goiás na semana que vem. Jogo esse que ainda não tem data a data marcada pela CBF, mas eu te pergunto, preocupa o time do Goiás? O que te preocupa mais na equipe goiana? Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu sempre falo para os atletas. Vamos viver o dia de hoje. Vamos desfrutar e degustar o dia de hoje. Vamos comemorar essas duas vitórias para mim, para o clube, para o elenco, muito importante, até como foi. A visão ela vai ser sempre do copo cheio. É óbvio que eu queria 3-0, 4-0, tranquilidade, mas já que não veio, nós vamos ganhando casca, sinergia, confiança. São jogos onde a gente mostra maturidade e superação. Para uma equipe que quer subir para a Série C e o mais longe na Copa do Brasil, se construir nas competições, elas são fundamentais e importantes diante dos desafios. Goiás, é óbvio que o Goiás é uma equipe grande, é a favorita para passar, mas, como eu sempre falo para nós, como eu falo agora com relação a isso, tudo é decidido no momento que o juiz apita. E pode ter certeza, vamos estar preparados para enfrentar o Goiás. Por você ter feito apenas uma mudança na equipe em relação ao time que começou jogando lá no Rio, isso mostra que você já tem um 11 titular? Dentro de uma estratégia, tá? Hoje começaram o 11 com o Wendel, né? Perfeito? Diferente do outro jogo. Lá foi o Wallace. Lá foi o Wallace. Cada jogo é uma estratégia. Acredito que nesses dois jogos, esse 4-2-3-1 era o sistema, né? A escalação mais equilibrada, ideal para o Uberlândia. Obviamente nós vamos ver o Goiás agora, tá? Eu treinei outros sistemas, eu treinei com 3 zagueiros, eu treinei nesse com alas, tá? Com 3 médios e 2 9, com 4 médios também e um 9. Então assim, há a possibilidade, óbvio, de um jogo para outro sempre de mudança, e até porque para que essa chama acesa, ela esteja entre nós, que a gente sempre todos entendam que é possível mudança, com relação ao próximo jogo e que o elenco esteja forte competindo para que a gente saia em performance sempre para o próximo jogo. Professor, a gente chegou a ver ali o Tony sentindo um pouco, o Guilherme fazendo trabalho de aquecimento. Em algum momento preocupou a situação do goleiro, Sim. principalmente para uma eventual disputa de pênaltis? Não, acho que ele estava pronto para pênalti, mas a curto prazo ali a gente faltava uma parada para 2 trocas, né? E era uma possibilidade de troca sim, tá? Acho que foi na pancada com o atleta deles, foi, né? Foi sim, e ele sentiu o joelho ali. Acredito que foi uma pancada, foi um trauma. Agora nós temos só o diagnóstico da dor, né? Acredito que não seja nada porque ele aguentou até o final e, obviamente, vamos estar fazendo os exames necessários para que a gente veja qual o diagnóstico para a próxima partida, mas acredito que não seja nada, é só um trauma. Professor, para fechar, só não sei, já saiu a programação da sequência? Saiu a programação, a gente dá uma respirada amanhã, né? O elenco, o clube, elenco, né? O elenco principalmente. Sexta-manhã a gente volta e já começa a pensar nessa próxima decisão que é Goiás. Fechou, obrigado.